Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis. Estamos estudando a prece. Estamos no subitem da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E ontem nós paramos aqui no item 19, no último parágrafo, vamos ver agora do item 19, ok? Vejamos então o que Kardec nos diz. Kardec falou no item 19 sobre muitas pessoas ao tempo de Kardec, na metade do século XIX, não orarem pelos mortos. Vamos lembrar que a maioria das pessoas na França era católica, não é? E também no mundo ocidental é católico. Sendo assim, havia a ideia do céu e do inferno. Quem vai para o céu não precisa de prece porque já está no céu. Quem vai para o inferno não adianta orar porque não vai sair do inferno para todo sempre. E ele então nos traz essa realidade, né, de que se a pessoa está em sofrimento no inferno, ele fala, vamos pensar que seja por um segundo, por um instante, não seria caridoso orar por quem está sofrendo? Se fosse um dos nossos queridos sofrendo, nós não faríamos de tudo para aliviar esse sofrimento? Não diz a máxima, a lei de Deus, para amarmos o nosso próximo? Como não orar? Orar também é um ato de amor. Como não orar por quem está sofrendo? Porque não tem cura moral, que está lá na perdição, não é? E aqueles que estão no hospital? Eles não têm direito também, mesmo que estejam sem possibilidade de cura nesse corpo físico, de receberem melhor qualidade de assistência possível? E aquele que tem uma prisão perpétua, não tem no Brasil, mas ainda tem em alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, eles não recebem as visitas da família. Então, se isso não é negado àquele que está em prisão perpétua na Terra e àquele que está com uma doença dita incurável, por que os espíritos depois da morte ficariam sem nenhum tipo de lenitivo? Isso é o que Kardec nos leva a refletir no início do item 19. E ele dá continuidade dizendo-nos assim: a não eternidade das penas, isso já a doutrina espírita esclarece, não é? Porque nós estamos condenados à perfeição. E a reencarnação nos coloca essa possibilidade de irmos progredindo paulatinamente, na medida em que vamos aprendendo a melhorar moralmente, primeiro intelectualmente e depois moralmente. Então, a não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Muito bem. Então, não há penas eternas, mas existem penas. E as penas são estatuídas pela própria consciência. É a própria consciência que se coloca na situação de se sentir comprometida a reparar, a partir do arrependimento, o mal feito, mesmo que isto demore. Somos imortais, uma hora lá isso acontece. E enquanto isso não acontece, muitas vezes, não é? Vamos lá, reencarnando, e um coração endurecido. Lembra-nos aqui uma história do livro Pai Nosso. Pão Nosso é outro. Pai Nosso é um livro de histórias para evangelização infantil, mas não só para evangelização infantil, aquelas histórias cabem muito bem para adultos também. Do Espírito Meimei, psicografia de Chico Xavier, em que conta sobre um cavalo muito orgulhoso, e ele então ele vai ter que, ele queria só, né,
o cavalo não queria ser montado, não admitia isso, era um cavalo rebelde. E então coloca a pessoa que vai adestrar este cavalo, vai colocando peso sobre o seu dorso. E chega lá uma hora em que ele cansa de lutar e ele passa a obedecer. Assim também somos nós diante da justiça divina. Não há rebeldia que se sustente eternamente. A providência divina tem seus recursos também de nos ajudar a despertar, porque se não for pelo amor, será pelo quê? Nós sabemos, não é? Será pela dor. Mas fato é que vamos despertar. Então, a não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que se aure na assistência moral daqueles que nos querem bem. Porque também nós precisamos de prece, né? Nós não estamos só na condição superior de darmos prece aos sofredores. Quantas vezes não somos nós os sofredores também tão necessitados de prece, não é? Quantas vezes, olha, ora por mim, estou passando um momento difícil, não é verdade? Oremos uns pelos outros. E outra coisa importante é que mesmo os espíritos não existem penas eternas, mas sabemos que existem, vamos dizer assim, lugares de espíritos na erraticidade, no invisível, que costumamos chamar de mundo espiritual, né? É porque eu falo isso porque a Dona Ivone não gostava de chamar o invisível perto da crosta de mundo espiritual. Ela dizia que o mundo espiritual é o invisível superior, que perto da Terra é só o invisível mesmo. É o que não vemos, de tão, muitas vezes, denso que é. Bom, só porque às vezes eu lembro dos comentários, eu acho que é muito pertinente isso, né? Essa questão de chamar de invisível, de mundo espiritual. Então, esses espíritos estão em lugares de sofrimento, e esses lugares de sofrimento, por rebeldia, ainda por perseverar na maldade, estão em zonas vibratórias muito perto da crosta, ou às vezes até abaixo da crosta, na esfera conhecida como trevas, não é? E esses espíritos que estão temporariamente nessa condição, pelo endurecimento atual do seu estado moral, precisam das nossas preces, não é? Como Kardec disse aqui, se alivia, e não só alivia, mas pode abreviar. Os espíritos podem ser ajudados, e quantos foram receber Dr. Bezerra de Menezes quando ele desencarnou, quantos espíritos sofredores Dr. Bezerra ajudou nas reuniões mediúnicas que ele participava. Então, não precisamos participar de reunião mediúnica para ajudar espíritos. Podemos orar. Lembrar aqui que Dona Ivone, que também participava de reunião mediúnica, ela orava pelos suicidas diariamente. Nós sabemos que Dona Ivone tem uma ligação forte com os suicidas, porque foi suicida na encarnação anterior de ser Ivone Pereira. Então, orarmos pelos sofredores, não precisamos dizer nome de ninguém, tá, gente? Orar, pedir a Deus pelos sofredores, por aqueles que estão nos hospitais, pelos que estão na penitenciária, pelos que estão nos orfanatos, pelos que estão nos asilos, pelos que trabalham nesses lugares, pelos governantes, né, seja de que nível for. Às vezes a gente pensa nos governantes lá de cima, mas vamos pensar no prefeito, no vereador da nossa cidade, né? Das vezes do centro comunitário. São pessoas que precisam de prece.
São muitas pressões que nós sofremos, orar pelos pais, pelas mães, pelos filhos, né, pelos professores, pelos médicos, pelos cientistas, pelos doentes. Ai, se a gente começar, cada vez que a gente lembra, vem mais à mente, né? Tanto por aqueles que necessitam, como também por aqueles que ajudam. E só tem, desculpe, só tem esses dois tipos de espíritos, né? E nós alternamos nessa posição. Ora, nós estamos na condição de quem precisa de ajuda e daqui a pouco já estamos na condição de quem pode estender ajuda a um irmão de humanidade. Aí, Kardec entra no item 20, ainda do mesmo subtítulo da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. No item 20, Kardec nos diz: outros se fundamentam numa razão mais especiosa é o que está escrito aqui, a imutabilidade dos decretos divinos. É mais específica. Vamos usar uma palavra mais do nosso uso. Outros se fundamentam numa razão mais específica, a imutabilidade das leis divinas. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido das suas criaturas. Sem isso, nada seria estável no mundo. O homem, pois, nada tem a pedir a Deus. Não tem senão que se submeter a adorá-lo. Engraçado, né? E Jesus falou para que a gente pedisse. Falou, pedi. Tudo que pedires em meu nome vos será concedido. Ele falou para pedir. E Kardec continua. Há nessa ideia uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne a penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor na doutrina espírita. Hoje que o homem está maduro para compreender o que, na fé, está conforme ou contrário aos atributos divinos. Então, o que sabemos nós sobre o que Deus pode, não pode? Nós estamos falando não de leis físicas, nós estamos falando das leis morais. E nas leis morais, nós vamos pensar nas leis humanas. Não é culpado inocente. Nós temos fatores atenuantes e fatores agravantes. E aí, cada caso é um caso, e existe também a história do espírito nas últimas encarnações, nas lutas que ele tem enfrentado, no grau de dedicação que ele tem se imbuído ou não. Tudo isso pesa. E na intercessão, em quem está pedindo, está usando o seu mérito para ajudar o outro. São tantos detalhes que estão envolvidos dentro da justiça divina que não dá para a gente colocar no raso, né? Não dá. É bem profundo mesmo. Voltemos a Kardec. Há nessa ideia, já vimos isso. Certo. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, ao culpado não se tem em conta os seus remorsos e o seu arrependimento. Então, estamos voltando lá à eternidade absoluta das penas, ou seja, não tem salvação. Foi mal numa encarnação, está para sempre no inferno. Então, segundo esse dogma da eternidade das penas, não se tem em conta os remorsos e o arrependimento da pessoa. Para ele, todo desejo de se melhorar é supérfluo e está condenado a permanecer perpetuamente no mal. Ou seja, estou no inferno mesmo, não adianta me arrepender, né? Não adianta ficar com remorso. Triste essa história, né?
Se está condenado por um tempo determinado, a pena cessará quando esse tempo tiver expirado. Mas quem diz que então terá mudado para melhores sentimentos? Se está condenado por um tempo determinado, a pena cessará quando esse tempo tiver expirado. Mas quem diz então que terá mudado para melhores sentimentos? Isso na Terra pode ser assim, mas nós sabemos que moralmente na espiritualidade, não, né? Quem diz que, a exemplo de muitos condenados na Terra, na sua saída da prisão não será tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem. Não faz sentido, não é? Retornou ao bem, né? Com aquela história de penas eternas. Espera aí, ele está no inferno, mas ele se arrependeu, ele quer reparar. Ele quer reparar, não pode, acabou. Faz sentido com a bondade absoluta do Pai Eterno, não é? No primeiro caso, seria manter a dor do castigo a um homem que retornou ao bem. No segundo, agraciar, né? Se fosse assim, não, vai ficar no inferno 200 anos, aí sai depois de 200 anos. Sim, mas e se ele não melhorou? Né? Ou seja, uma coisa assim, bem sem sentido. Mas isso é só hipotético, não é? Porque dentro dessa doutrina não existe essa possibilidade. A lei de Deus é mais previdente do que isso. Sempre justa, equitativa, ou seja, igual para todos, e misericordiosa, não fixa nenhuma duração à pena. Qualquer que seja, ela se resume assim: o homem suporta sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. E vamos ver outros itens, mas não hoje. Amanhã, já entramos aqui no 21, só coloquei esse primeiro, vamos revê-lo amanhã. Para amanhã, Kardec vai entrar na justiça de Deus, de como é e o que a doutrina, os bons espíritos vieram trazer de informação dentro da doutrina espírita sobre essa justiça divina. Muito bem. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.